Imagine viver escondido, com medo constante de ser encontrado e executado. Seu crime, apenas existir, apenas ter o sangue errado nas veias. Seu nome era Mefibosete, neto do rei Saul, filho de Jonatas, e o último sobrevivente da casa real anterior. Quando tinha 5 anos de idade, sua vida mudou para sempre. Seu avô e seu pai morreram em batalha, e uma ama, com medo de que ele fosse morto, o pegou para fugir. Mas na pressa, ela o deixou cair, e suas 2 pernas quebraram. Mefibosete cresceu aleijado, escondido, esperando o dia em que o novo rei viria buscá-lo para matá-lo. Porque era assim que funcionava. Novos reis eliminavam os descendentes da dinastia anterior para proteger o trono, para evitar rebeliões. E o novo rei era Davi, o homem que matou Golias, o guerreiro poderoso. O rei Mefibosete esperava a morte, mas o que ele recebeu foi algo que mudou sua vida completamente. Essa é a história de Mefibosete, o príncipe aleijado que vivia nas sombras, o homem que recebeu graça quando esperava julgamento, e uma das mais belas ilustrações da misericórdia divina em toda a Bíblia. Bem-vindo ao Ocultos na Bíblia. Eu sou seu guia nessa jornada pelas histórias mais profundas e transformadoras das Escrituras. Antes de começar, uma ajuda rápida. Deixe seu like, menos ajuda o algoritmo. Inscreva-se e ative o sininho. Comente. Você já recebeu graça quando esperava condenação? Compartilhe com quem precisa conhecer essa história. Seu apoio mantém esse canal vivo. Agora vamos à história de Mefibosete. Capítulo 1. A tragédia que mudou tudo. Para entender Mefibosete, precisamos voltar ao dia mais trágico da sua vida. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e de Jonatas vieram de Israel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Sem Cauanã, apenas uma criança. E em um único dia, ele perdeu tudo. Seu avô Saul morreu em batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Seu pai Jonatas morreu ao lado de Saul. Seus tios também morreram. A notícia chegou ao palácio. Saul está morto. Jonatas está morto. Os filisteus venceram. E a ama de Mefibosete sabia o que isso significava: caos, guerra civil e provavelmente a execução de todos os descendentes de Saul. Então ela pegou o menino e fugiu, correndo desesperadamente, tentando salvá-lo. Mas na pressa, no pânico, ela tropeçou e Mefibosete caiu de seus braços. A queda foi tão grave que suas 2 pernas quebraram e nunca se recuperaram completamente. O menino, que era príncipe, herdeiro do trono, criado em palácios, se tornou um aleijado. Mefibosete significa dissipador de vergonha ou da boca de Baal. Alguns estudiosos sugerem que esse pode ter sido um apelido depreciativo dado. De qualquer forma, Mefibosete cresceu carregando não apenas pernas quebradas, mas um nome que lembrava vergonha. Capítulo 2. Anos de escuridão. Mefibosete desapareceu da história por anos. A Bíblia não nos diz onde ele viveu durante esse tempo, mas 2 Samuel 9:4 revela: ele estava em Ludebar. Ludebar significa lugar sem pastos ou terra de nada. Um lugar árido, esquecido, isolado. Era ali que Mefibosete se escondia, na casa de um homem chamado Maquir, filho de Amiele. Imagine a vida dele durante esses anos. Crescendo aleijado, dependendo de outros para se mover, sem a dignidade de um príncipe, sem o futuro que deveria ter tido. Ouvindo histórias sobre o rei Davi, o homem que consolidava seu poder, o guerreiro que expandia o reino, e provavelmente vivendo com medo constante. Quando ele vai vir me buscar? Quando ele vai me encontrar e me matar? Porque era isso que reis faziam. Herodes tentou matar Jesus quando era bebê. Atália matou toda a família real quando tomou o trono. Era prática comum eliminar rivais potenciais. Mefibosete não tinha ambições. Não queria o trono. Não podia lutar por ele mesmo se quisesse.
mas seu sangue real era suficiente para torná-lo uma amica. Então ele vivia escondido. Lodebar, o lugar de nada. Mefibosete se casou. Teve um filho chamado Mica. Viveu uma vida simples, humilde, oculta e sempre esperando o dia em que seria descoberto. Capítulo 3. Davi Sergipe lembra da aliança. Mas enquanto Mefibosete vivia com medo, algo extraordinário acontecia no coração de Davi. 2 Samuel 9:1. E disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que lhe faça beneficência por amor de Jonatas. Davi se lembrou de Jonatas, seu melhor amigo, o homem que o protegeu quando Saul tentava matá-lo, o príncipe que renunciou seu direito ao trono, porque sabia que Deus havia escolhido Davi. E Davi lembrou da aliança que fizeram. 1 Samuel 20:14-15. E não somente o usarás para comigo, enquanto ainda vivo, da beneficência do Senhor, para que não morra, mas também da tua casa não apartarás nunca a tua beneficência, nem ainda quando o Senhor desarraigar os inimigos de Davi, cada um da terra. Jonatas havia pedido a Davi: prometa-me que quando você for rei, você cuidará da minha família. Não os destrua. Mostre-lhes misericórdia. E Davi havia prometido. Agora, anos depois, estabelecido no trono, Davi queria cumprir aquela promessa. Resta ainda alguém da casa de Saul, não para matar, para mostrar misericórdia. E eles encontraram Zeba, um antigo servo da casa de Saul. 2 Samuel 9:2-3. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Zeba. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele da bondade de Deus? Então disse Zeba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Sabia, havia um sobrevivente, Mefibosete, mas ele era aleijado, inútil para a guerra, nenhuma ameaça. E Davi perguntou: onde está ele? Zeba respondeu: eis que está em casa de Maquir. Lodebar, o lugar de nada, onde príncipes se escondem como mendigos. E Davi ordenou: tragam-no até mim. Capítulo 4. O chamado que parecia condenação. Imagine a cena em Lodebar. Servos do rei Davi chegando, carruagens reais, soldados, e eles perguntam: onde está Mefibosete, filho de Jonatas? O coração de Mefibosete deve ter parado. Eles me encontraram. Chegou Odvu, Mor. Maquir provavelmente tentou protegê-lo, mas não havia como recusar uma ordem real. E Mefibosete, um homem aleijado, foi colocado em uma carruagem e levado para Jerusalém. A viagem deve ter sido torturante, cada quilômetro o aproximando do que ele acreditava ser sua execução. Ele provavelmente revisou sua vida. Pensou em seu filho Mica. Pensou em seu pai Jonatas, que ele mal conheceu. Pensou no avô Saul, cuja rebeldia contra Deus trouxe maldição sobre toda a família. E finalmente chegaram a Jerusalém. El Palacio, a presença do rei. 2 Samuel 9:6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho do Saul, a Davi, prostrou-se sobre o seu rosto e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Mefibosete se prostrou, com o rosto no chão, em postura de total submissão e medo, provavelmente tremendo, esperando a sentença de morte. Eis aqui teu servo. Palavras de alguém que se considera completamente à mercê do rei. E então Davi falou. Capítulo 5. A graça que muda tudo. 2 Samuel 9-7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Não temas. As primeiras palavras de Davi foram para acalmar o coração aterrorizado de Mefibosete. Eu não vou te matar. E então veio a graça que Mefibosete jamais imaginou. Usarei contigo de benevolência. Não apenas poupar sua vida,
mas abençoado por amor de Jonatas, teu pai. Não por algo que Mefibosete fez, mas por causa de outro, por causa da aliança. Te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, tudo que sua família perdeu, todas as propriedades, toda a herança devolvida. Tu sempre comerás pão à minha mesa, não como um servo distante, mas como um filho, à mesa do rei, diariamente. Mefibosete, que vivia em Ludebar, um lugar de nada, recebeu tudo. E qual foi sua resposta? 2 Samuel 9:8. Então se inclinou ele e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu, um cão morto? Mefibosete, via como menos que nada, inútil, desprezível, aleijado, sem valor. E não podia compreender por que o rei estava mostrando-lhe misericórdia. Mas Davi não estava olhando para o que Mefibosete era. Estava olhando para quem Jonatas foi. E por causa daquela aliança, Mefibosete recebeu graça que não mereceu, não conquistou, não esperava. Capítulo 6. Uma nova vida. Davi não apenas fez promessas, ele agiu imediatamente. 2 Samuel 9:9-10. Então chamou o rei a Zeba, servo de Saul, e disse-lhe: Tudo quanto pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Lavrar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e tus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Zeba, que antes era servo livre, agora foi designado para servir Mefibosete, com seus 15 filhos e 20 servos. Mefibosete, que não tinha nada, agora tinha todas as terras da família de Saul, servos trabalhando para ele, renda constante das colheitas, um lugar à mesa do rei. 2 Samuel 9:11. E morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Morava em Jerusalém, não mais em Ludebar, na capital, no palácio. Sempre comia à mesa do rei, diariamente, e era coxo de ambos os pés. Sua deficiência não mudou, mas sua posição sim. Mefibosete não foi curado fisicamente. Ele ainda precisava de ajuda para se mover. Ainda tinha as consequências daquela queda quando tinha 5 anos. Mas à mesa do rei, sentado, ninguém via suas pernas quebradas. Ninguém via sua deficiência. Todos viam um filho do rei. Alguém honrado. Capítulo 7. A crise da rebelião. Mas a história de Mefibosete não termina aí. Ela é testada. Anos depois, 2 Samuel 15 registra que Absalão, filho de Davi, se rebelou contra seu pai, e Davi teve que fugir de Jerusalém para salvar sua vida. E naquele momento de crise, Zeba por isso, 2 Samuel 16, 1-4. E, quando Davi passou já um pouco além do cume do monte, eis que Zeba, servo de Mefibosete, lhe saiu ao encontro. E disse o rei a Zeba: Que pretendes com isto? E disse Zeba: Os jumentos são para a casa do rei, para cavalgar, e o pão e as frutas de verão, para que os moços os comam, e o vinho, para que o beba o que se cansar no deserto. Então disse o rei: Onde está o filho de teu senhor? E disse Zeba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restituirá à casa de Israel o reino de meu pai. Zeba acusou Mefibosete de traição. Disse que ele ficou em Jerusalém esperando recuperar o trono de Saul durante a confusão. E Davi, cansado, estressado, em fuga, acreditou. 2 Samuel 16, 4. Então disse o rei a Zeba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Zeba: Eu me inclino. Ache eu graça em teus olhos, ó rei, meu senhor. Davi deu tudo de Mefibosete para Zeba, baseado em uma acusação não verificada. Mas será que Zeba estava dizendo a verdade?
Capítulo 8. A verdade revelada. Quando Davi finalmente voltou vitorioso a Jerusalém, após derrotar Absalão, Mefibosete foi ao seu encontro. To Samuel 19:24, também filho do Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei saíra, até o dia em que voltou em paz. Mefibosete não havia se lavado, não havia cortado a barba, não havia lavado suas roupas, sinais de luto profundo, de tristeza extrema. Isso não é comportamento de alguém feliz com uma rebelião. É comportamento de alguém em agonia. To Samuel 19:25-26, e sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. A verdade começou a aparecer. Zeba havia mentido. Mefibosete queria ir com Davi, mas sendo aleijado, ele dependia de Zeba para prepará-lo. E Zeba o enganou, o deixou para trás. E então, o acusou falsamente para ficar com suas propriedades. 2 Samuel 19:27. E caluniou a teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Mefibosete não exigiu justiça, não acusou Davi de injustiça. Simplesmente se colocou à mercê do rei novamente. E então ele disse algo que revela seu coração. 2 Samuel 19:28. Porque toda a casa de meu pai não era, senão de homens dignos de morte. Diante do rei, meu senhor, contudo, puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu ainda para me queixar ao rei? Minha família inteira merecia a morte, e você me colocou à sua mesa. Como posso reclamar de qualquer coisa? Mefibosete entendia a graça. Ele sabia que não merecia nada, e estava grato por tudo. Capítulo 9. A resposta de Mefibosete. Davi, percebendo que havia julgado precipitadamente, tentou corrigir. 2 Samuel 19:29. Então lhe disse o rei: Para que mais falarás de teus negócios? Já disse eu que tu e Zeba repartireis as terras. Uma solução salomônica: dividir as propriedades entre eles. Mas a resposta de Mefibosete revela algo lindo. To Samuel 19:30, e disse Mefibosete ao rei: Tome-as ele ainda todas, pois já veio em paz o rei, meu senhor, a sua casa. Que ele fique com tudo. Eu não me importo. O que importa é que você está de volta, rei. Mefibosete não se importava com terras, não se importava com riquezas. O que ele valorizava era o relacionamento com o rei. Ele preferia ser pobre e ter a amizade de Davi do que ser rico e perdê-la. E isso nos ensina algo profundo sobre o que realmente importa. Capítulo 10. Lições de Mefibosete. A história de Mefibosete é curta na Bíblia, mas está repleta de verdades transformadoras. Primeira lição: graça não é baseada em mérito. Mefibosete não fez nada para merecer a misericórdia de Davi. Ele era aleijado, escondido, sem valor aparente, mas foi abençoado por causa de outro, por causa de Jonatas, por causa de uma aliança que ele nem fez. E isso é exatamente como a salvação funciona. Efésios 2:8 Joe. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós somos como Mefibosete, aleijados pelo pecado, escondidos em vergonha, esperando julgamento. Mas Deus nos chama para sua mesa. Não porque merecemos, mas por causa de Jesus, por causa da aliança. Segunda lição: Deus nos busca mesmo quando estamos escondidos. Mefibosete não procurou Davi. Ele estava escondido, com medo, em Ludebar. Mas Davi o procurou. Perguntou:
resta ainda alguém? E mandou buscá-lo. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não espera que nós o encontremos. Ele nos procura, mesmo nos nossos ludebares, nos nossos lugares de nada. Terceira lição: nossas deficiências não impedem a graça de Deus. Mefibosete era aleijado, fisicamente limitado, e provavelmente se via como inútil. Mas Davi não o rejeitou por causa de sua deficiência. Ele o honrou apesar dela. À mesa do rei, sentado, ninguém via suas pernas quebradas. E com Deus é assim. Nossas limitações, nossas fraquezas, nossas deficiências espirituais não o impedem de nos amar e nos usar. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quarta lição: o verdadeiro tesouro é o relacionamento, não as coisas. Quando Mefibosete perdeu suas terras, sua resposta foi: que ele fique com tudo. O que importa é que o rei voltou. Ele valorizava o relacionamento acima das posses. E nós valorizamos nossa relação com Deus mais do que bênçãos materiais? Filipenses 3:8. Sim, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Capítulo 11 MFIB. O SETE como tipo de Cristo. Aqui está algo profundo. Mefibosete não apenas ilustra nossa salvação, ele também prefigura Cristo de uma maneira única. Assim como Mefibosete era descendente real, neto de rei, sofreu inocentemente aleijado por causa do pecado de outros, foi rejeitado e esquecido, viveu em humilhação ludebar, foi chamado pelo rei, recebeu honra que não esperava, foi falsamente acusado, mas permaneceu fiel. Jesus, Ira descendant Hayal, filho de Davi, rei dos reis, sofreu inocentemente pelos nossos pecados, foi rejeitado pelos seus, viveu em humilhação, deixou a glória celeste, foi exaltado pelo Pai, recebeu nome acima de todo nome, foi falsamente acusado, mas permaneceu fiel até a morte. E assim como Davi restaurou Mefibosete por amor a Jonatas, Deus nos restaura por amor a Jesus. Capítulo 12. O legado de Mefibosete. 2 Samuel 9:12-13. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Mefibosete teve um filho, Mica, e a linhagem continuou. 1 Crônicas 8:34-40. Mostra que a descendência de Mefibosete continuou por gerações, o menino que quase foi exterminado, o príncipe aleijado, o homem escondido. Sua família sobreviveu, e seu nome está eternamente registrado nas Escrituras como exemplo de graça. Ele viveu o resto de sua vida em Jerusalém, Mesa do Rei, não por mérito próprio, mas por causa de uma aliança. E todos os dias, quando se sentava naquela mesa, ele era lembrado: eu não mereço estar aqui, mas estou aqui por graça. A história de Mefibosete é a nossa história. Todos nós éramos como ele, aleijados pelo pecado, escondidos em vergonha, vivendo em lodabares pisu ais, esperando o julgamento. Mas Deus nos procurou e nos disse: não temas, eu não vou te condenar, vou te abençoar. E por causa de Jesus, por causa da nova aliança, fomos convidados para a mesa do rei, não porque merecemos, não porque somos perfeitos, não porque temos algo a oferecer, mas porque o rei nos ama e escolheu nos mostrar graça. 10 a banco. Até o próximo vídeo.